Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Meu nome é Viviane e esse é o primeiro vídeo da série Ufologia. Mas antes de qualquer coisa eu quero saber, você acredita em vida inteligente e extraterrestre? Ou acha que estamos sozinhos nesse universo gigantesco? Bom, independente da sua resposta, uma coisa é certa. Ao longo de anos, diversos objetos voadores não identificados foram vistos por aí. E mesmo parecendo distante de nossa realidade, o céu do Brasil já foi palco de diversas aparições inexplicáveis. E a noite de 19 de maio de 1986 foi memorável. Quer saber mais? Deixa o like e a luz acesa que eu vou te contar tudinho. 18h30. Sérgio Mota da Silva, um controlador de voo da torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, avistou a olho nu objetos luminosos no céu da região. Ele mal sabia que aquilo seria apenas o início de uma das ocorrências ufológicas mais espetaculares já registradas. E como aquele aeroporto não contava com radares na época, ele entrou em contato com os controladores de São Paulo, na tentativa de compreender o que eram aquelas luzes desconhecidas. Antes de conferir, o controlador lhe disse que talvez fossem apenas meteoros, mas Sérgio prontamente lhe informou que nenhum meteoro estacionava em pleno voo daquele jeito. Então, às 19h, o Centro de Controle de Aproximação de São Paulo registrou nos radares ao menos 3 objetos não identificados sobrevoando a área de São José dos Campos. Às 20h, Sérgio entra em contato com a Torre de Controle de Brasília e fala uma das frases mais famosas desse caso. Bem-vindo ao Festival de Discos Voadores. Fala, Brasília! Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Tá uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. Às 20h30, um avião Xingu da Embraer se aproximava para pouso no aeroporto de São José dos Campos. E Sérgio Mota logo aproveitou a oportunidade para perguntar para o comandante: "Você está vendo algum ponto luminoso?" O piloto confirma o avistamento e muda sua rota para estabelecer um contato visual mais próximo com o objeto. E quem estava no comando da aeronave era nada mais, nada menos que o coronel da aeronáutica Osiris Silva, um dos fundadores da Embraer, empresa que produz e exporta aviões. Ele voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer e perder a intensidade. Em seguida, Osiris recebeu a informação de que outro objeto desconhecido sobrevoava a cidade de Taubaté. Então deu meia volta para persegui-lo, mas ao chegar perto verificou que o OVNI estava a 600 metros do solo. Já que por medida de segurança um avião não pode voar tão baixo, Osiris sobrevoou a área em círculos, na tentativa de entender o que era aquilo lá embaixo. Até que o nível de combustível da aeronave o forçou a pousar no aeroporto de São José dos Campos. Às 22h10, o Centro de Controle de Aproximação de Anápolis, em Goiás, verificou a presença de objetos na tela do radar. A situação chegou a tal ponto que o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro considerou a segurança de voo ameaçada, principalmente em São Paulo, onde se concentra o maior número de rotas aéreas do país. Importante mencionar aqui que OVNI significa objeto voador não identificado. Não é necessariamente uma nave pilotada por homenzinhos verdes. Pode ser qualquer coisa que não tenha um plano de voo aprovado. Um avião de traficantes, um avião sequestrado que mudou de rota, ou mesmo um avião de outro país invadindo o nosso espaço aéreo. E para a defesa aérea isso é inaceitável. Sendo assim, às 22h23, a Força Aérea decidiu intervir. O primeiro caça decolou da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, em direção a São José dos Campos. Era um F-5 pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho. O objetivo era identificar e interceptar os objetos, e o armamento de guerra estava pronto para isso. Durante a missão, Kleber avistou uma luz branca abaixo do seu nível de voo, que rapidamente se deslocou para cima do caça, mudando de cor durante o trajeto. Às 22h48, o segundo caça decola da base aérea de Anápolis, Goiás. Era um Mirage pilotado pelo capitão aviador Armindo Viriato de Freitas. E não demorou muito para o OVNI aparecer bem na sua frente. O objeto se movimentava em zigue-zague e mantinha uma curta distância do piloto, até que acelerou bruscamente e desapareceu.
E ainda segundo Armindo, a velocidade do OVNI quando desapareceu do seu campo de visão era de mais ou menos 15.000 km/h. E essa é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam até 4.000 km/h. Às 22h50, o terceiro caça levanta voo da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Quem pilotava era o capitão Márcio Brizola Jordão. Ele foi informado pelos operadores de radar que havia um OVNI em uma área sob o mar. E ao chegar lá, o radar detectou mais outros 12. E foi nesse momento que houve uma demonstração de inteligência por parte dos OVNIs. Eles se alinharam ao lado do caça, 6 de um lado e 7 do outro, acompanhando sua velocidade. O piloto então fez uma manobra de 180 graus na tentativa de pegar esses objetos. Mas estes realizaram o mesmo movimento, como se tivessem informação. O quarto e o quinto caça decolaram de Anápolis às 23h17 e 23h36, mas nenhum dos pilotos conseguiram manter contato visual com os objetos. Sendo assim, todos os caças retornaram para suas respectivas bases. Mas a noite oficial dos OVNIs não acabou por aí. Também existem relatos de avistamentos por parte de aviações comerciais e pessoas no solo. E ao contrário dos anteriores, estes não constam em relatos oficiais. Mas eu achei interessante trazer para cá. Algumas horas depois do pouso dos caças, às 3 da manhã do dia 20 de maio, o piloto de um avião cargueiro chamado Geraldo de Souza Pinto recebeu uma solicitação da Torre de Controle de Brasília para que verificasse se algum objeto anômalo voava por ali. A tripulação passou a observar o céu mais atentamente e confirmou a presença de um objeto luminoso nos arredores da aeronave. Um relato parecido foi feito pelos 27 passageiros e tripulantes do voo 241 da Votec. Eles disseram que avistaram um objeto voador arredondado intensamente luminoso, com cor variando entre o vermelho, verde e branco. Surgiram também relatos de testemunhas em solo, no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Inclusive o compositor José Dantas, que naquela noite viajava pela BR-010, disse ter avistado um objeto luminoso amarelo em formato de cogumelo sobrevoando as montanhas da região. Até aquela data, nenhuma força aérea de nenhum governo havia admitido a realização de uma operação em busca de OVNIs. Mas em razão de tantas testemunhas oculares, a Força Aérea Brasileira decidiu realizar uma coletiva de imprensa. Organizada pelo então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Otávio Júlio Moreira Filho, a coletiva de imprensa foi realizada na tarde do dia 20 de maio de 1986. Ao lado de pilotos e controladores de voos envolvidos no caso, o ministro afirmou que 21 objetos não identificados invadiram o espaço aéreo brasileiro. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Ele descartou a possibilidade de defeito nos equipamentos e declarou que a possibilidade de um encontro com alienígenas não havia sido descartada. Em seguida, prometeu transparência durante as investigações e dali 90 dias a publicação de um relatório oficial detalhando a ocorrência. A cobertura da mídia foi intensa, não se falava em outra coisa, e as especulações aumentaram quando o fotojornalista Ademir Brito, que trabalhava para o jornal Vale Paraibano, divulgou umas fotos que disse ter tirado na noite em questão. Porém, 3 meses depois, representantes da NASA, acompanhados de funcionários da Força Aérea Brasileira, foram até a redação do jornal e solicitaram os negativos das fotos para estudo. Nunca mais se teve notícias deles, e os únicos registros disponíveis são essas fotos publicadas no jornal impresso. Os dias foram passando e a população foi perdendo o interesse à medida que especialistas e acadêmicos descartavam a hipótese de que aqueles objetos eram, de fato, OVNIs. Então surgiram diversas teorias sobre o caso. Chuva de meteoros. Os defensores dessa teoria dizem que naquela época o cometa Halley estava próximo à Terra, e aqueles objetos nada mais eram do que partículas do cometa que caíram na nossa atmosfera. Espionagem. Segundo essa teoria, o Brasil foi espionado por algum país interessado nas nossas riquezas. É importante lembrar que a autonomia de voo de um caça é muito pequena.
e que seria preciso um avião-tanque nas proximidades para reabastecer todos eles. E isso não foi registrado em nenhum radar. Tecnologia militar avançada. Essa é uma das teorias mais defendidas pelos céticos. Eles acreditam que alguns protótipos estavam em teste naquela noite. Porém, ainda hoje, 34 anos depois, não temos uma aeronave que voe a tal velocidade e tenha tais características. Guerra eletrônica. Essa teoria diz que algum país super desenvolvido resolveu fazer um teste com os radares brasileiros e que os objetos voadores soltaram algum tipo de carga para criar uma confusão eletrônica e consequente ilusão de ótica no radar. Mas isso não explica o que os pilotos viram com seus próprios olhos. O tempo se passou e o relatório oficial do caso não foi liberado. Mas graças à comunidade de ufólogos que não deixou essa história morrer, as 8 páginas do relatório foram liberadas 23 anos depois. E o documento concluiu que houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. Os fenômenos são sólidos e refletem inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Os registros dos caças sendo perseguidos pelos OVNIs e os históricos das conversas mantidas entre os pilotos e os controladores de voo também foram divulgados e estão entre os documentos mais valiosos da ufologia mundial. É inegável que a noite oficial dos OVNIs mudou completamente a relação dos brasileiros com a ufologia e desperta até o dia de hoje a imaginação de todos aqueles que querem acreditar. Mas me diz você, o que acha disso tudo? Inteligência extraterrestre, fenômeno da natureza ou tecnologia militar avançada? Escreve aqui embaixo e se inscreve no canal porque semana que vem eu tô de volta com mais uma história para vocês. Tchau!